Alô, amigos do Brasil! Grande abraço para você ligado aqui na Primeira Fute. Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada, edição do dia 28 de setembro de 2020. Vamos aos destaques do programa de hoje. Primeira Fute, estamos chegando para Vamos lá, então. É o seguinte. Vamos ter no programa de hoje o Grande Prêmio da Catalunha, que tivemos a vitória de Valtteri Bottas. Aliás, Valtteri Bottas não. Tô bem hoje, hein? Da MotoGP da Catalunha, em que o Vinhares foi o vencedor da etapa do final de semana. Teremos também o Grande Prêmio da Rússia, em que o Valtteri Bottas venceu. O Hamilton acabou sendo punido por conta de ter feito o aquecimento lá. A gente vai explicar daqui a pouco, né? E que também teve, né, uma informação privilegiada, que é bom a gente falar daqui a pouco. Tem a situação da Ferrari e a situação da Aston Martin. Nós teremos também o preview para o Grande Prêmio de Indianápolis, aquela prova, a rodada dupla que nós vamos ter no circuito misto e que vai fazer com que nenhuma TV do Brasil vai mostrar, vai acabar ficando para o DAZN Brasil. Olha quem eu tenho aqui no programa de hoje. Estamos aqui com o Rafael Rizzo e também com o César Augusto, e eles vão dar o seu destaque para vocês. Lembrando para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando que tanto aqui no canal da Primeira Fute, quanto no canal lá do Bandeira Quadriculada, você tem todo o acervo de todos os programas desse programa maravilhoso apresentado por essa vossa pessoa. Em minha humildade para vocês. Lembrando que os reprises estão aqui no GC, na telinha. Beleza? Então vamos lá então. Rafael Rizzo, seu destaque inicial. Muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite, César. Boa noite aos ouvintes da Primeira Fute em todo o Brasil. O meu destaque vai para a vitória do Valtteri Bottas, que apesar de ser pouca coisa, deu uma diminuída na distância do Campeonato Mundial. Ele só está 44 pontos atrás do Hamilton. Vamos aguardar aí as próximas corridas para ver se ele tem gás para chegar. Capacidade ele tem. Vamos ver se o resultado é que vai ser entregue, né? Exatamente. Mas a gente vai falar daqui a pouco. César Augusto traz pra gente agora nosso destaquezinho inicial maroto. Muito boa noite. Boa noite, AVC, e boa noite, Rafael Rizzo, e boa noite, ouvintes da Primeira e do Bandeira Quadriculada e telespectador. Meu destaque inicial é: Jackson está brigado com o grupo Bandeirantes de Comunicação. Só isso a dizer. Eis a questão pertinente e que não pode pairar. Então vamos para o seguinte, traz para cá o que agora é o seguinte. Vamos então com o GP da Catalunha, em que nós tivemos aí neste final de semana a sua etapa lá no circuito de Montmeló, e nós tivemos aí a vitória do Vinhares, mais uma vez o Vinhares se mostrando competitivo. Aliás, essa prova que teve o anúncio da mudança de equipe do Valentino Rossi, ele que vai continuar com a equipe Yamaha, porém vai mudar de equipe já no próximo ano, já que ele quer ter ainda um pouco mais de competitividade, né? Resumindo, né? É um cara que não soube admitir vamos dizer assim, a aposentadoria, se é que podemos dizer assim, né? Essa aqui é a grande realidade. Então, até para a gente falar um pouquinho dessa vitória do Vinhares e dessa mudança do Valentino Rossi, que vai para mudar de equipe, mas vai manter-se com o pessoal da Yamaha. Eu quero saber do César o seguinte, né? Campeonato aberto diante da situação normal, né? Será que pode dizer assim, né? Por conta do que aconteceu com o nosso querido Marc Marquez, né? E essa mudança do Valentino Rossi, que vai mudar de equipe, mas vai continuar aí com a parceria com a Yamaha, hein, César? Vai continuar com a parceria com a Yamaha, mas aí tem que explicar. A Yamaha que ele vai é equipe privada.
Ou seja, vai receber a mesma moto 2020 da equipe oficial da Yamaha. A equipe de fábrica, vamos dizer assim. Eu acho que ele tem lenha para queimar, VC. Não é que ele não quer admitir que... Cara, a gente tem um conceito, quando você chega aos 40 anos, você quer aposentar no mundo do esporte motor. Só que eu me lembro do Paulo Francis comentando com o Ziraldo, em que dizia: olha, eu tenho 40 anos e não vejo nada no meu horizonte. Ai, os 40. E depois, a gente tem que lembrar aqui, o Paulo Francis teve destaque na imprensa internacional e na imprensa nacional depois dos 40, quando ele estava em Nova York, com 41 anos. E ele começou a sua escrita da coluna Diário da Corte na Folha de São Paulo e depois no Estadão e no Globo. Então, eu acho que depois dos 40, dá para ele ganhar uma corrida e disputar o título. Eu acho que o problema não é ele ficar, vamos dizer assim, porque eu tenho que estar nos 40 anos, eu estou, vamos dizer assim, aposentado. Não! 40 anos numa moto é diferente de 40 anos num carro. Deixa eu lembrar aqui que na NASCAR tem todo há mais de 40 anos no carro. Mesma coisa na Indy, anos em 1990, que todo mundo falava que era a categoria de aposentado. Exatamente. E que não é. O Scott Dixon tá com... O Emerson correu também depois dos 40 lá. Exato. Não é só o Emerson. Não é só o Emerson, mas a gente tem que lembrar também. AJ Ford, Mario Andretti. AJ Ford correu na Indy depois dos 40. O próprio Montoya que voltou. O próprio Montoya que voltou também, a gente foi depois dos 40 anos. Ricky Mears. Uhum. Fala, VC. Pode completar, César, antes de o Rafael falar o dele aí. Rapidamente. Não, eu vou completar dizendo. Acho que ele tem linha para quem, então respeita o homem. Vai, Riso. Eu assino embaixo, né, com o que você fala, e assim, o que manda hoje no piloto também não é só a idade. A gente tem um preconceito, né? Eu falo nós aqui do Brasil. O atleta, né, o piloto passou dos 40 anos. Não, ele não tá bom para correr mais em alto nível com uma MotoGP, com uma Fórmula 1, com uma Fórmula Indy. Você vê a NASCAR, por exemplo, que nem você falou, o Jimmy Johnson, o Kurt Busch, o Mark Martin que correu, o finado Dale Earnhardt que passou dos 40, o Richard Petty. Então você tem esse povo para queimar lenha. Eu acho que o Valentino tá bem, entendeu? Claro, ele tá longe ainda de ser aquele Valentino de antigamente, mas eu acho que é uma nova experiência para ele, apesar de estar na Yamaha, né? Se manter na Yamaha, mas eu acho que vai ser legal para ele. Só para corrigir um erro, eu falei que o Vinhares ganhou a prova. Esquece o que eu falei, tá? Quem venceu a prova foi o Quartararo também. Cegueta. Bom dia, André. Quartararo. Bom dia, André. Obrigado, hein? Eu tô falando, é cegueta. Cegueta é uma maravilha isso também. Tá o Quartararo ele venceu a prova com o Jonathan Mir, o espanhol, em segundo, com a Suzuki. O Alexander Riz em terceiro. O Frank Morbidelli foi o quarto. O John Miller em quinto. O Banhara em sexto. O Nakagami em sétimo. O Petrucci foi o oitavo, o Vinhares foi o nono, o Couto foi o décimo, o Binder foi o 11º, o Alex Bagaró foi o 12º, o Alex Marques em 13º, o Lecona em 14º, o Rabat em 15º, foram esses que pontuaram. Não pontuaram em 16º o Brad Smith e na 17ª posição o Steven Brown. Não pontuaram o Miguel Oliveira, o Valentino Rossi, que acabou caindo,
o Paul Espargaró, o Jonathan Zarco e o Andrea Dovizioso. Baita campeonato do Quartararo, que vai aumentando a sua liderança no campeonato. Vai ficar uma briga boa aí até a última corrida, hein? Já tô dizendo, hein? O jeito que tá essa briga pelo campeonato vai ser ponta a ponta essa parada aí, hein, ô Rafa? Vai, André, vai ser ponto a ponto, né? E vamos aguardar agora as próximas etapas que nós temos, né? Agora foi o GP da Catalunha, vamos aguardar as duas, mas a disputa, né, em si, né, que a gente fala até com relação a tirando a parte da Fórmula 1, tá bem acirrado, né? Tanto a MotoGP quanto até a Fórmula 2, assim, só fugindo um pouco do assunto, essas categorias estão ponto a ponto com o pessoal, né? Sim. Lembrando que a próxima etapa do campeonato será o Grande Prêmio da França, no circuito da Bugatti. Esse circuito da Bugatti aí seria onde, ô César? Você sabe? É o circuito permanente de Le Mans. Alemã, né? Beleza. Muito bem. É aquele trajeto interno que eles falam, né? Sim. Aliás, exatamente. Depois porque da prova... esse circuito, o Bugatti, pode falar, você. Depois da prova, o Mick Mir ele falou o seguinte: diz que é cedo para pensar em título na MotoGP. É preciso vencer. Já o Quartararo diz que ver o Mir como principal rival na luta pelo título da MotoGP é o mais forte. É aquilo também, né? Mas vai depender muito do que vai acontecer nessa reta final de campeonato atípico, por conta de tudo que aconteceu aí com o Mark Marquez, né? Principalmente, né? Essa que é a grande realidade, né? Fala, César, rapidamente, para fechar o assunto. O circuito Bugatti é aquele circuito permanente de Le Mans, porque o circuito que é das 24 horas inclui algumas estradinhas perto da cidade de La Sarthe. Então, é o circuito permanente de Le Mans que tem a MotoGP lá. Sensacional, hein? Eles chamam de traçado interno, né, César? Se não me engano, é isso. Eu ouvi dizer que eles falam que é o traçado interno. É o traçado que eles chamam de traçado interno, isso. Que tanto que aquelas retas das 24 horas são as estradas ali da França, ali que liga Le Mans, a cidade que você falou agora. Perto de Le Mans. São as estradinhas. Nós vamos ter agora, nessa reta final aí de campeonato, nós vamos ter França, Aragon, Grande Prêmio de Turel, também Aragon, o GP da Europa, lá no Ricardo Tormo, e depois vamos ter o Grande Prêmio de Valência e o Grande Prêmio de Algarve em Portugal. Ou seja, nós temos aí mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas aí para o final. Ou seja, tem muitos pontos ainda em jogo. O negócio vai ser realmente quente essa briga pelo título aí. Promete ser o campeonato mais disputado de todos os tempos dessa próxima geração. Traz pra cá, porque agora é o seguinte. Vamos falar aqui do Grande Prêmio da Rússia. A etapa do Campeonato Mundial que aconteceu em Sochi, naquele circuito que foi feito em volta do Parque Olímpico, que vocês sabem muito bem que fez parte aí dos Jogos Olímpicos de Inverno, e foi lá onde nós tivemos a etapa em que nós tivemos cerca de 20% de público, cerca de mais ou menos uns 20 mil pessoas aproximadamente, e que nós tivemos a vitória do Valtteri Bottas, ele que teve aí a sorte da punição ao Hamilton, que nós vamos falar daqui a pouco, e também nós tivemos o fato de, principalmente, nós termos aí uma briga, chance de título com possibilidade maior, principalmente por conta das situações, tanto do lado do Bottas, que ainda tem alguma possibilidade de título matematicamente, quanto pelo lado do Hamilton, que tem ainda mais uma vitória para poder se igualar às 91 vitórias que o Michael Schumacher conseguiu ao longo da carreira. Bom, Rafael, quero saber de você aí a sua análise dessa vitória do Valtteri Bottas, o finlandês, voltando a vencer depois de muito tempo.
Então, André, a corrida estava se encaminhando tudo para mais uma vitória do Lewis Hamilton, né? E aí, por conta dessa punição, que eu lembro que eu estava assistindo a corrida, eu vi uma lupinha, eu falei, mas o que é essa lupinha aqui? Aí, quando eu vi essa punição de 10 segundos, né? Com relação àquela que ele usou ali na volta de. Para se alinhar o grid, fez uma simulação de largada. O Bottas aproveitou a oportunidade, nitidamente, né? O Verstappen também veio logo na segunda posição. O Hamilton, que apesar da punição, terminou em terceiro lugar, foi um baita resultado para ele, pois do jeito que assim poderia acontecer dependendo da situação, ele não terminaria nem entre os 6 primeiros. E aí reduziria mais ainda a vantagem do campeonato com relação ao Valtteri Bottas. Só que a gente tem que deixar uma coisa bem clara, André. Tem 2 carros na Mercedes, um pro Hamilton. O outro carro é as peças que sobraram na mão do Bottas. Ou seja, se o Bottas quiser tirar essa diferença pro Hamilton, além da sorte que ele tem que contar, vai ter que contar com um abandono aqui, com uma não pontuação aqui, terminando de sexto para baixo, numa outra corrida, para ele poder reduzir ao máximo, ele vai ter que extrair tudo e mais um pouco do que a Mercedes dá para ele de equipamento. O problema é, a Mercedes não dá o mesmo equipamento pro Hamilton que dá o mesmo pro Bottas. É nítido isso. Tanto que no EP da Itália, em Monza, o Bottas poderia muito bem chegar a brigar pela vitória e não brigou. Largou mal, sabe? Não conseguiu ter corrida, mas porque o carro não respondia. Então é nitidamente isso. O Bottas vai ter que se apegar muito a isso. E não é contar só com o trabalho dele agora, é também contar com o erro dos outros. Exatamente, né? E aí, ô César, o outro fator muito importante dessa prova também é a subida do Max Verstappen, ele que evoluiu muito nas últimas 2 corridas para cá. O Albon melhorou um pouquinho comparado à outra vez, a outra corrida que nós tivemos passada, e também nós tivemos aí a pequena evolução de Leclerc, que nós vamos falar daqui a pouco da Ferrari, e nós tivemos também a situação dessa punição do Hamilton, que teve como fator uma informação vazada pelo Mika Salo, que é um comissário da Fórmula 1, e que é comentarista de uma televisão finlandesa, e que ele teria soltado essa informação privilegiada momentos antes da largada do Grande Prêmio da Rússia. E aí, César, o que você pode analisar dessa vitória do Bottas, e depois a gente vai falar da punição ao Hamilton? A vitória do Bottas, vamos dizer assim, na Rússia, em Sochi, porque ele conhece aquele circuito. Ele conhece com a palma na mão, já venceu lá. E olha, tá interessante, vai dar uma emoção pro campeonato. Agora, vocês falaram do Mika Salo ter soltado uma informação privilegiada. O problema, eu vejo muito, que não é só o Mika Salo. Nessa semana, discutiu-se quem vai ser o novo chefe da Fórmula 1, que é o Stefano Domenicali. E discutiu-se que o grupo tinha vetado o nome do Toto Wolff. Por causa do acordo de concórdia, permite que a Ferrari vete qualquer nome, por causa de ser a equipe que está desde a fundação da Fórmula 1. Eu acho que a corrida do Bottas foi excelente. Foi morna, e eu cochilei durante a corrida, para ser bem honesto, cochilei mesmo. Agora, a questão do Mika Salo, Domenicali e afins deixa bem claro que a Fórmula 1 precisa estabelecer limites éticos. O Mika Salo não deveria ter trabalhado como comentarista numa corrida onde ele era vamos dizer assim, o cara da fiscalização. Ele não deveria ter trabalhado como comentarista, ele não deveria ser o comissário da corrida de Sochi. E aí a gente entende. Se tivesse limites éticos, essas confusões não aconteceriam. É aquela situação também, né, o Rafa? Tem um agravante, né? O fato
de o Mika Salo ele ser um comentarista de TV finlandesa e ao mesmo tempo ele ser comissário da FIA, ele receber uma informação privilegiada e depois ele repassar na televisão do país na maior cara dura para o mundo todo. O que você achou dessa parada? Isso aí foi uma falta de ética para não falar outro nome, né? Vamos falar falta de ética para falar de um jeito mais bonitinho, mais educado aqui para os ouvintes. Mas com relação assim aos comissários, sempre um ex-piloto ele é convidado, né, a participar da fiscalização da direção de prova para aplicar as devidas punições ou ver batida quem é que está errado, quem é que não está. Ontem foi o Mika Salo, amanhã pode ser o Damon Hill, na outra corrida vai ser o Jenson Button e por aí vai, entendeu? Se ele sabia que ele ia trabalhar como fiscal de prova na corrida da Rússia, não era para estar na TV finlandesa comentando. Entendeu? E aí, desculpa, Federação Internacional de Automobilismo e Liberty, aí tomaram uma groselha das violentas, viu? Como é que o pessoal fala hoje? Aquele combo chevette, né? Que os caras misturam lá um corote com uns negócios, bebe e fica ruim. Os caras deviam estar ruim, porque não é possível, André. Você sabe que o cara vai trabalhar de comentarista, você vai convidar o cara para quê? Você fala pro cara, você quer ficar aqui, a gente convida você. Só que você não vai comentar. Agora o cara vai e faz isso, é uma pouca vergonha. E detalhe, com relação ao que... Só para fechar o assunto, com relação ao Stefano Domenicali, o Felipe Massa também tá já meio que... Vamos meio que dizer, já tá meio que no jeito para assumir algum cargo também lá dentro da Fórmula 1, que era piloto da Ferrari. Tanto que ontem na transmissão, o Felipe Giafone brincou com o Burt, falou, Burt, só falta você agora se o Felipe Massa for. Eu não sei se vocês se lembram. Que agora o Felipe Massa ele tem que tomar uma decisão do que ele vai fazer na carreira dele, se ele vai... Tudo indica que ele quer voltar ao Brasil para correr Stock Car, né, para encerrar a carreira, e depois ele virar um diretor da Ferrari. Mas se ele voltar aqui, ele não tem que assumir nada na Fórmula 1, ele volta como piloto, igual o Rubinho fez. O Rubinho foi pra Indy, correu, veio pra Stock Car, só que o Rubinho não participa de nada na Fórmula 1. E outra, ele vai estar com um bom tempo parado e tudo mais, acho que não vale a pena ele continuar uma carreira que não há a mínima condição do que vai ser. Só como questão de opinião aqui, pra você, Rafa, foi justa a punição ao Hamilton? Olha, André, é aquela, né? A punição foi justa porque isso já tá previsto no regulamento, se eu não me engano, desde 2004 ou 2005 que eu vi por cima sobre a situação do regulamento. Tá? E assim, quem fazia muito isso antigamente era o Ayrton Senna. O Ayrton Senna saía do pit lane, saía dos boxes, parava para treinar situação de largada. O Hamilton fez igual ele fez, porém estava no regulamento, entendeu? Então não adianta o Hamilton ficar bravo, querer dar showzinho. Mas já tô com 10 pontos na minha super licença. Nessa parte aí, desculpa, ele procurou. A sorte dele é que retiraram as punições na carteira, né? A superlicença. Sim, a sorte dele foi essa. Porque senão ele estaria realmente prejudicado, porque ele é reincidente por conta daquele protesto com a camisa, né? Mas vamos ser sinceros, por mais que dê isso daí, não vai dar nada. Foi igual em 89, quando o Jean-Marie Balestre caçou a licença do Senna lá não era nem superlicença, era licença de pilotar um carro de Fórmula 1. Falou que caçou, que ia deixar suspenso. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Isso não vai adiantar coisa nenhuma, André. Não vai. Óbvio. É óbvio. O cara é a principal estrela do campeonato. Você vai deixar um campeonato manco? Não, você não vai deixar. Eu faria uma observação aqui. No caso do Hamilton, a questão da camisa foi previamente acordada com a FIA. Previamente, por quê? Porque estaria na Rússia. E Rússia, meus amigos, é um país autoritário. Lembram-se, Putin está lá no poder se manter com a troca Mas a camisa foi na Toscana, né? Na Toscana, lá em Mugello. Foi na Toscana, mas a César. Peraí. A camiseta foi na Toscana, mas se ele fizesse um protesto na Rússia, seria pior. Por isso que ele teve que fazer esse acordo antes da corrida. Sim. Aliás, tanto que o Hamilton, ele usou antes da prova, um óculos, tipo desse aqui, igual o meu. Muito bonito, vendo, né? Diga de passagem.
Muito obrigado. E aqui ao lado, ó. Tá vendo aqui onde tem esse ladinho aqui, ó? Eles botaram... A sustentação. Isso, ele botou lá a mensagem, né? Contra o racismo, né? Vidas negras importam, Black Lives Matter. Isso, exatamente. E tal. Assim, não, ele tem o direito... Mas ele tem um detalhe a ser discutido. Esse acordo com a FIA envolve 2 países autoritários que terão nesse calendário maluco: Rússia e Turquia. Sim. Eu quero ver como é que o Hamilton ele vai arrumar. Ô André, posso fazer uma correção no que você passou agora no começo, que o César fez de lembrar? Foi com 30% da capacidade em Sochi, tá? Em Portugal também será 30%. Na Turquia vão colocar 150 mil pessoas, não me pergunte como. E, peraí, Portugal. E Nürburgring parece que também, que a próxima corrida, se não me falha a memória, vai ter 30% também. Exatamente. Aliás, ao grave que será a mesma corrida que o mesmo circuito que a MotoGP vai usar. Exatamente. Logo, né? Tem muita gente achando que é Estoril. Não, a corrida não será em Estoril, pessoal. Aonde Ayrton Senna ganhou sua primeira vitória. Não vai ser lá. Depois nós vamos falar, no programa seguinte, nós vamos falar sobre essa questão aí de ao grave para vocês que não conhecem aqui no Bandeira. Ó, é o seguinte, vamos falar aqui então do nosso caso com a Ferrari, a vulgo Gurgel, como diria Fernando Bonolazzo, esse simpático carro. Porque é o seguinte, né? Houve uma pequena melhoria acentuada, né, do Leclerc, que melhorou um pouco seu resultado em relação à última etapa, e o Vettel, bom. O Vettel... Ele melhorou tá com a cabeça no Aston Martin. Ele melhorou pouca coisa, né? Bom, eu quero saber aí do Rafa esta questão aí. Melhorou pouquinha coisa a Ferrari nessa prova na Rússia, né, o Rafa? Pouca coisa, né? Não mudou, não foi assim gigantesco, como comparado à outra, né? Melhorou pouca coisa, né? Não foi aquele boom, né? Aquela coisa surpreendente de colocar o Leclerc em segundo, colocar no pódio, mas já deu uma melhorada. Mas assim, o que eu falo, a Ferrari já está com a cabeça para 2021 e já estão falando que em 2021 a potência dos motores vai voltar a ser um pouco mais forte. E a Ferrari se apega nisso, fala que por conta do regulamento que foi feito, os carros dela não estão apresentando o melhor desempenho possível, entendeu? Com relação ao Vettel, André, foi o que eu falei, já está com a cabeça na Aston Martin, ele está preocupado lá na Aston Martin, vai ter o Lance Stroll para companheiro de equipe, entendeu? Vai correr com o filho do dono, vai receber motor Mercedes e vamos aguardar. O Vettel já está com a cabeça já na Aston Martin, ele está na Ferrari para cumprir contrato, tanto que falavam-se que no GP de Monza ele seria demitido e o piloto reserva assumiria o lugar dele até o final do campeonato, coisa que não aconteceu. Sim, não sei se você lembra dessa informação, mas não foi nada assim oficial. Se eu não me engano, o Vettel ele foi 13º colocado, né? 13º. Em Monza ele nem completou a prova. Os 2 carros da Ferrari. Não, sim, mas tô falando na prova do Sochi. Da Rússia, de ontem. Não, fala de ontem, ô César. Sim. Ontem foi 13º. Ontem 13º, né? Muito bem. Ô César, já aproveitando, já que você está aí com a sua fala, eu quero saber de você aí sobre essa questão. Houve alguma melhoria? Que tipo de melhoria que a Ferrari conseguiu fazer? Tudo bem que não foi um grande avanço, mas vamos combinar. Mas, de qualquer forma, o que dá para avaliar aí as apresentações de Leclerc e Vettel? Eu vou ter que explicar uma coisa. Vocês estão vendo aí na câmera que eu tô com a foto da Ovela Dolly. É que eu levei um esporro da minha mãe, porque quando eu estava com a câmera ligada, vocês estavam percebendo. Beleza. Vocês perceberam que o cenário era um tanto quanto de terra arrasada. Tô ligado. Terra arrasada. Então, em satisfação aos ouvintes e aos telespectadores, eu desliguei a câmera. Muito bem. Vamos lá. Eu acho a melhora da Ferrari pode ter sido a
feita pela questão da aerodinâmica, não do motor. Nos treinos livres, eu não vejo treino livre, tentei ver no Sport TV, foi um horror, porque o cara ficava falando mais no Twitter do que prestar atenção no treino. Nos treinos livres mostraram as mudanças aerodinâmicas para Sochi, e a Ferrari mudou a asa traseira. Isso permitiu um ganho de potência com o carro e permitiu que o carro tivesse um bom desempenho. O caso da Ferrari, que eu falei, o ocaso, assim dizer, é o acidente do Q2. O acidente no Vettel, que ele mordeu uma zebra e o carro bateu na proteção, no safety wall, e depois teve aqui o Leclerc quase teve um acidente grave, com os dois carros no Q2. Eu acho que a Ferrari precisa muito evoluir. E o Q2 mostrou bem isso. Por mais que o Vettel tenha a cabeça na Aston Martin, ele não tem mais aquele afinco que tinha nos outras temporadas. E também tem um detalhe, ser demitido pelo telefone não é uma coisa agradável. É a mesma coisa de eu mandar uma mensagem para você. Eu acho que para ninguém, né? Eu mandei uma mensagem para a VC nessa semana. Eu mandei uma mensagem para a VC nessa semana que foi complicada, Rilson. A gente teve uma DR, mas tudo bem. Mas eu acho que o Vettel tá na cabeça na Aston Martin. Sim. Tá, isso é nítido. Você vê ele correndo assim, você não vê aquela agressividade dele, tanto que ele tá deixando até o Giovinazzi ultrapassar ele. Gente, pelo amor de Deus. Com todo respeito ao Alfa Romeo, né? Aliás, já falando em Aston Martin, né? Que será aí a equipe no lugar aí da Racing Point, né? 2 pontos para falar como questão, né? O Vettel está confirmado, só que o companheiro de equipe não será o Pérez. Porque... É o papai Stroll, rapaz. É o papai Stroll. Será fato, né? Negócio bizarro, né? Quem que poderia imaginar Vettel e Stroll numa mesma equipe? Isso é uma coisa, eu acho que nem um passarinho imaginaria que fosse acontecer um negócio desse. Mas é o que vai acontecer no ano que vem. Vamos lá, só pra gente falar aí, essa questão aí, o Rafa, essa entrada do Vettel e a saída do Sérgio Pérez, que se comenta que pode ir para a Haas. Pode ter início de conversas com a Haas, Rafa. Então, o Sérgio Pérez, a gente estava até comentando nos bastidores, né? Estão falando muito forte dele na Haas, tanto que ele vai trazer um patrocínio forte dele, né? Que é a Claro, os patrocínios lá do México, né? E curiosamente o agente dele é o mesmo que agenciava o senhor Ayrton Senna da Silva, conforme o senhor André Vieira Coelho confirmou comigo. Perfeito, André? Exatamente. E que dizem... Senhor Julian Jacobs. Sim, e que dizem dentro da Fórmula 1 que é uma pessoa não grata lá dentro, porque dizem que ele é muito mala, para não dizer o mínimo, né? Então é um cara meio difícil. O caboclo é mala sem alça? Vocês estão querendo falar que o cara é uma porcaria de pessoa logo agora? Exatamente. Então... Vamos falar o português, claro. Ele é mala, uma porcaria, um ser desprezível. Vocês querem outros adjetivos piores do que ser mala ou desprezível? Não, porque justamente as pessoas que acompanham a categoria, né, os repórteres, eles não admitem que ele é um cara muito mala. Então, o Nigel Burke da ESPN, americano que faz Fórmula 1 há mais de 30 anos, ele conhece bem essa figurinha aí. Tá. Agora, só para finalizar... Você finaliza. Aliás, só para deixar claro, 2 coisas aqui, né? A Aston Martin vai voltar a ser uma equipe de Fórmula 1 depois de mais de 30 anos, né? Sim. E vai ser ali um carro mediano, provavelmente,
para tentar brigar. E por Q3 e tudo mais, vai depender das situações do que pode vir a ser para a temporada do ano que vem. Bom, traz aqui para cá, é o seguinte, para a gente falar sobre a Fórmula Indy. Vamos ter 2 corridas em Indianápolis, no circuito misto, corrida na sexta-feira, a primeira corrida, 3h30 da tarde, horário de Brasília, e a corrida no sábado, também às 3h30 da tarde, que vamos ter a presença do Hélio Castro Neves correndo pela Penske. Ele que vai não é pela Penske, é pela McLaren. Pela McLaren, né? É. Que é a Skill McLaren, né? Não, é a Arrow McLaren. Isso. Arrow McLaren. Era a equipe que o Alonso ia fechar, né, o contrato, né? Antes da temporada começar, né? Bom, só para lembrar, daqui até o final do campeonato, nós não tenhamos corridas no Band Esportes e nem na Bandeirantes, o que é péssimo para a categoria, né? Para começo de história. Então, perante essa observação, Rafa, eu quero saber de você a sua expectativa em relação a essa rodada dupla, que terá a presença do Hélio Castro Neves. Bom, André, a presença do Hélio Castro Neves, né, é uma coisa assim boa para nós brasileiros. O Elinho conhece bem Indianápolis, tanto no misto quanto no oval. E vamos ver agora ele nessa nova equipe, né, na McLaren, né, que o César comentou com a gente. A primeira vez desde 99 que ele vai entrar num carro que não é da Penske. A última vez foi em 99, quando ele corria pela Hogan. Ele corria pela Hogan, ele foi para a Penske por conta do falecimento do Greg Moore em Fontana, porque era para ser Greg Moore e justificar a dupla. Ele vai para a Penske e fica na Penske esses anos todos, tanto que ele corre a INSA pela Penske junto com o Juan Pablo Montoya. Então vai ser a primeira vez dele num cockpit desde 99 que ele não vai estar num carro da Penske na Fórmula Indy. E assim, vamos ver como é que vai ser o campeonato, né, com a situação do Scott Dixon lá, né, que tá bem encaminhado também, né, André? Cai entre nós, né? Sim, o Dixon tá numa situação confortável demais em relação ao título. Diga, César. Eu faria uma observação meio ácida. Eu acho que hoje, nesse final de semana, não teremos um certo blog comentando a corrida de Indianápolis, porque ele está brigado com outro grupo de comunicação, porque vocês sabem aqui, o seu Jackson não deve estar muito feliz da vida, né? Eu acho... então... Ele não está muito feliz, né, André? Você soube disso, né, no Twitter, né, filho? Então. Pois até ele botou informação errada em relação ao... Você vê que é uma reflexão, porque eu vou falar aqui para vocês. Vocês que ficam bajulando, mandando mensagem na transmissão, fazendo pergunta, tem aquela velha frase do nosso querido Costinha que eu vou falar aqui. Se ferrou! Quem mandou bajular? Como diria o outro... Agora leva. Exatamente. Mas acima de tudo, a questão não é você bajular alguém. É você também ter o conhecimento do resto dos outros esportes para você bajular o cara. Não, é só isso. E não é só assim, isso. Eu vou completar, André. André e Riso. Não é só bajular, mas também ter uma independência financeira e editorial que não tem aquele humor da emissora. Por exemplo, se a emissora, a Band, não vai transmitir a corrida em Indianápolis, você tem que se virar. Não tem essa. Não tem que você ficar lá. Posso dar um pitaco, César? Rapidinho? Diga lá. Eu duvido se o Luciano do Vale estivesse vivo, essa corrida não passava na Band no canal aberto. Mas não dá dúvida. Eu duvido, porque jamais o Luciano do Vale admitiria isso. Assim como eu falei, eu acho que há uns 2 programas atrás, que estávamos comentando da Fórmula 1 ir para o SBT, que eu falei para vocês que o Galvão Bueno estava mexendo os pauzinhos para tentar arrumar o dinheiro para comprar os direitos da Fórmula 1 para passar na Globo. Ou seja, se estava na mão da Band, o Luciano do Vale ia falar, daqui que eu passo no canal aberto. As 2 corridas ainda, viu?
Isso eu tenho certeza. Conhecendo a pessoa do Luciano do Vale e como ele era pegado com a Fórmula Indy, jamais deixaria a Fórmula Indy manca. Principalmente pelo bom relacionamento que ele tem que ele tinha, né, com o Roger Penske, que agora é o presidente da Indy. Diga, César. Exatamente. Eu faria uma outra observação também. Eu acho que aqui no Brasil não se tem aquela cultura de você ter uma independência editorial e financeira de você, por exemplo, você quer mostrar você quer comentar uma categoria, comenta de boa. Você comenta lá, independente de quem for transmitir. É isso que falta. Porque aqui no Brasil, eu acho triste falar isso. Aqui no Brasil somos uma república de bajuladores. E não temos aquela coisa de conhecer os outros esportes para entender o business vamos dizer assim, da televisão. Porque às vezes a gente pensa, por exemplo, no nosso próprio umbigo e se esquece que tem outras pessoas com outros interesses e outros esportes. E é bom, 24 horas de Le Mans, que foi um exemplo. Desculpa. Exato. E outra. Todo mundo fala que não tinha brasileiro na Fórmula 1, mas nas 24 horas de Le Mans, o Bruno Senna chegou em segundo lugar no geral e por pouco não venceu. Isso ninguém fala. Sim, mas só que tem uma coisa. A Indy, ela perdeu muito da audiência, do respeito, né, da questão de cobertura, depois que saiu do SBT. Vamos falar real. Quando teve aquela questão lá da forma do que o Magrão, ele foi sacana. Vamos falar real. É que assim, André, vamos lá. Há partes, né? Foi bem na divisão da kart com a IRL. A IRL foi pra Band. Aí a kart ficou no SBT, certo? E aí o que aconteceu? O próprio público, tanto nos Estados Unidos quanto fora, que gosta de automobilismo, e a gente mesmo ficou perdido. Pô, peraí, a gente vai ter as 500 milhas de Indianápolis, porém a gente ia ver correr quem? Bud Lazier, o Tony Stewart no começo de carreira, o Ed Sheever, que correu na Fórmula 1, que era outro piloto experiente que vale lembrar, viu, César? E aí na Indy você viu o Emerson, viu o Jimmy Vasser, viu o Zanardi, o Arie Luyendyk, o holandês também, que venceu 2 vezes. Então, assim, a gente ficava dividido, entendeu? Que o Magrão errou, fato. Isso daí não tem desculpa. Porém, quando houve essa divisão, todo mundo ficou confuso. Tanto que quando houve a reunificação, que foi lá para meados de 2005, porque em 2004 ainda existia a kart no qual o Bruno Junqueira foi campeão. Não, a reunificação a RISO e AVC foi em 2008, quando 2008, isso. O Tony George comprou a Shepcar. Isso. Exatamente. Foi isso mesmo. Obrigado, César. E só para deixar claro, 2 coisas. Primeiro, houve a separação em 96, né, quando ia ter a primeira corrida da etapa. Aliás, inclusive, tem uma curiosidade. O SBT chegou a transmitir uma corrida da IRL ao vivo, que era um oval pequenininho. Né? Da Disney. Era o circuito dentro do parque da Disney, em Orlando. Ali, que inclusive o Theo José era o narrador naquela época. Aliás, um grande abraço ao Theo, que eu vou ter a oportunidade de entrevistar ele essa semana. E ele, naquela época, tinha como companheiro o grande Dedê Gomes, né? Naquela época de transmissão lá do SBT. Né? Sabe então, pouco esse, hein, André? Então, só que é aquilo. A Indy perdeu público, perdeu muito público. É engraçado, porque... E não é só o público, AVC. Eu acho que também os fãs entraram na história da divisão e brigavam entre si também. Esse público, sim. Porque o público da Indy era coeso. Quando se houve a cisão das categorias, esses grupos ficavam se matando entre si. Porque eles queriam ter aquela coisa de ser, nós somos o representante da Indy. A te lembrar aqui, quem era do Orkut, eu não era, mas eu soube dessa história. O Jackson, que era do blog da Indy, quando teve a reunificação das categorias, foi o primeiro a descer o porrete na IRL. No carro da IRL, da estrutura da IRL. E aí... Porque a kart... A kart... A kart tinha uma estrutura bem melhor.
É que a estrutura foi para lá e o que sobrou ficou para a IRL, vale lembrar isso daí. Aí teve a divisão das equipes, tanto que a Newman Haas, a Forsyth, a Ganassi, a Halter, a equipe do Jules Ferran, a Penske, foi todo mundo para kart. Tanto que no mesmo final de semana que teve a corrida em Indianápolis, que era as 500 milhas de 96, eles fizeram as 500 milhas dos Estados Unidos no Oval de Michigan, que colocaram 3 carros assim para largar, que foi aquela lambança com o Jimmy Vasser com o Adriano Fernandes, que dali para trás não ficou ninguém para contar a história. Cara, aquela lambança do Jimmy Vasser. Se vocês forem no YouTube, vocês acham isso, viu? Nossa! Aliás, eu aproveito para vocês verem isso, viu? Que parece que o SBT aí bloqueou a corrida da Rio 400. Então vocês aproveitem e baixem. Viu? Porque a gente não sabe. E também tem aquele outro detalhe: não tem o humor do Jackson, porque o Jackson também cortaram as corridas dele também. Agora, outra questão que eu tenho que colocar aqui antes de a gente ir para os destaques finais. Quando você tinha vamos dizer assim, foi reunificado em 2008, o primeiro crítico dessa reunificação é o Jackson. Ironia do destino. O primeiro cara que critica a saída da Indy, do Band Sports e vamos dizer assim, da Band, é o Jackson. E aí, Deus escreve certo. E aquela questão também é o seguinte. E também tem a questão do seguinte, só para fechar o assunto Indy, né? O maior culpado dos contratos que estão sendo mal feitos pela Rede Bandeirantes de Comunicação é o Antônio Zimilali. Esse cidadão e o Denis Gavazzi são 2 caras que não entendem porcaria alguma de contratos de direito de transmissão. Então, eles fizeram um contrato com 1 ano, porcamente, mal feito, mal distribuído, tanto para a TV aberta quanto para a TV fechada. Então, o que aconteceu foi que a Indy foi de um negócio feio demais da conta. Só para vocês terem uma noção. Encerrar? Então, vamos na reta final já? Vamos com o destaque final de cada um? Vamos lá, Rafa, seu destaque final aí. Ô, André, o destaque final, né, que a gente vai ainda falar nos outros programas que eu gostaria de falar, é o seguinte: a gente estava falando hoje da Aston Martin, né, com a possível, com o Stroll e Vettel, e vamos ficar de olho agora, porque vai ter a dança das cadeiras na Fórmula 1, hein? Já tá começando já o burburinho. Pérez na Haas, outros nomes já falam que vai ter um outro piloto no lugar do Albon da Red Bull, e vamos aguardar isso daí, ô André. Tem a questão Giovinazzi, que deve sair para a entrada do Mick Schumacher na Alfa Romeo. Sim, já estão falando que ele é piloto da Alfa Romeo. E o Kimi Raikkonen parece que já está com a renovação de mais 1 ano encaminhado com a Alfa. Então há tudo que indique que para 2021 seja Kimi Raikkonen e Mick Schumacher na Alfa, viu? Isso, exatamente. César, vamos lá, seu destaque final, por favor. Nada a declarar. Obrigado. Maravilha. É o seguinte, traz aqui para cá, da telinha cheia, é o seguinte, aqui, ó, as reprises da semana do Bandeira Quadriculada lá no nosso canal do Bandeira no YouTube, do programa, em que você tem todo o acervo lá. Terça-feira, amanhã, vamos ter edição do dia 7/10 do ano passado. Na quarta-feira, vamos ter ao meio-dia a edição do dia 21/10. Na quinta-feira, a edição do dia 4 de novembro do ano passado. E na sexta-feira, a edição do dia 11/5 do ano passado. A você em casa, em todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela grande companhia. Nós todos uma grande semana, um grande abraço e valeu!